Essa intimação, número 080-2109-17.2024, 8-20-5001, foi para a 14ª Vara Civil da Comarca de Natal. Ela teve como parte autora a senhora servidora Soraya Godeiro Massude, certo? E colocou como réu o Cisenat, Sindicato de Servidores Públicos Municipais do Natal. Tem as partes, os advogados que estão representando cada parte, certo? E foi uma situação que chegou no nosso sindicato essa semana, que é uma decisão interlocutória. E eu vou passar aqui para o doutor Marco fazer aquela parte do juridiquês e fazer aquela tradução para o português que os servidores vão entender. Perfeito. Prestem atenção, servidores, aposentados e pensionistas, o que o doutor Marco vai falar neste momento. Bem, Bruno, essa intimação, ela decorre de uma ação judicial que foi iniciada, como você já citou, pela servidora senhora Soraya Godeiro Massude, né, que tem legitimidade para questionar as questões internas da entidade, inclusive questão de prestação de contas. E na ação, ela solicitou, eu vou até fazer a leitura aqui para todos, a concessão de uma tutela antecipada, que é aquela decisão que vem logo no início do processo, né? Não se aguarda até o fim do processo para que ela venha, onde ela pede que a atual diretoria do Cisenat apresente, no prazo de 10 dias, toda a documentação das Assembleias Gerais para aprovação de contas do Cisenat realizadas desde o começo da atual gestão, que se iniciou em setembro de 2021. Especialmente os seguintes documentos: edital de convocação para a Assembleia Geral para aprovação de contas, ata da Assembleia Geral para aprovação de contas do Cisenat e lista de presença de todos os filiados que compareceram na Assembleia para aprovação das contas. Então, como ela pediu, né, argumentou que, segundo ela, achava que havia indícios de irregularidades nas contas da entidade, na prestação de contas da entidade, a juíza logo em seguida apresentou a decisão interlocutória, respondendo a essa solicitação que foi feita por ela. E aí ela apontou que, Cardozinho, por favor, desce um pouquinho aí, lá na parte do indefiro, certo? Ela de pronto, ela negou o pedido da senhora Soraya Godeiro Massude, tendo em vista que, de acordo com as falas da própria juíza, assim procedo porque a gestão atual começou o seu mandato em 4 de setembro de 2021, restando pendente a documentação anterior a esta data para a finalização do registro contábil desse ano financeiro da entidade. Em outras palavras, como não é de responsabilidade da atual gestão completar as informações restantes, deve-se indeferir o pedido relativamente a esse ponto. Então, primeiro ponto, ela questionou a prestação de contas relativa ao ano de 2021, onde a atual gestão assumiu somente os últimos 3 meses. Então a juíza disse que não poderia determinar que a atual gestão fizesse um procedimento ou apresentasse uma documentação onde a ausência de documentos, o equívoco que existiu, foi praticado pela própria autora da ação. Viu, Marquinhos? Só lembrando, pessoal, é o que a gente sempre fala, né, nos nossos podcasts anteriores, né, sobre aquele R$500 milhão que não foi prestado nos meses de julho e agosto. Isso é bom pontuar, Marquinhos, para o servidor entender. Julho e agosto de 2021. Que o servidor... Foram os 2 meses que antecederam as eleições. Atual gestão. Isso. Né? Então esse foi o primeiro ponto da decisão. Em seguida, Cardozinho vai colocar na tela. O segundo ponto diz respeito à prestação de contas do ano de 2022. Além disso, relativamente ao financeiro de 2022, as contas foram prestadas de acordo com a ata de assembleia apresentada. Então ela verificou a documentação que nós anexamos ao processo, até porque a atual gestão não tem nada a esconder. Eu solicitei a documentação, de pronto me foi entregue toda a documentação e anexada no processo. E verificando esses documentos, a juíza que fez a decisão, proferiu a decisão, ela não vislumbrou nenhum erro, nenhum equívoco no processo de prestação de contas do ano 2022. Só mais uma coisinha, Marquinhos, o doutor Marcos Maniçoba.
Se a outra gestora, né, anterior a gente, se ela tinha tanta dúvida com relação a isso, poxa, nós convocamos uma assembleia com edital, com horário marcado, por que não esteve conosco para aprovar junto conosco as prestações de contas? Facilitaria muito, não é isso? É um questionamento bem importante, né? E aí prosseguiu, Cardozinho, por gentileza. Em relação ao ano 2023, a gente tem até que observar que essa ação foi ajuizada em janeiro, né? Então a gente ainda não tinha feito a prestação de contas do ano de 2023, mas ela citou o ano 2023. Por fim, relativamente ao ano financeiro de 2023, que deve ser objeto de assembleia em 2024, ainda que o prazo estatutário tenha se passado, que a convocação deveria ter sido feita até o último dia do mês de março, de acordo com o artigo 33 do Estatuto, a juíza reconheceu que a gestão tem até o dia 30 de setembro, quando deverá passar a gestão adiante, para realizar a assembleia de votação e, se for o caso, a aprovação das contas, visto que somente então, caso não haja reeleição, reeleição, terá de entregar o comando do sindicato. Acrescento ainda que a causa de pedir remota desta demanda de prestação de contas, que é a venda do micro-ônibus, restou justificada em termos econômicos pela peça de defesa e reconvenção, razão pela qual não se pode falar em fraude, ainda que indiciária, a justificar uma tutela de urgência para apresentação imediata das contas da entidade. Então fica evidente... Marcos, só uma coisinha aí. Pois não. Esse termo fraude é porque no processo que ela moveu deve ter insinuado que a nossa gestão tentou fraudar a venda desse ônibus. Perfeito. Né? O senhor esclareça bem isso para o servidor, por gentileza. Como eu mencionei, ela falou sobre vários pontos que, de acordo com o entendimento dela, existiam indícios de irregularidades e fraude, né? Um desses pontos foi a venda do ônibus. Porém, conforme já mostrado aí na tela para o servidor e a servidora, a própria juíza que analisou a documentação que nós apresentamos não vislumbrou nenhum indício de fraude que justificasse a concessão desse pedido liminar que foi feito no processo. Eu ressalto que, conforme foi combinado e conversado com a coordenação da entidade, nós apresentamos a contestação, a documentação e uma reconvenção. Essa reconvenção é um pedido contraposto. Ela fez um pedido contra o Cincenate, dando a entender que havia fraude ou erro no processo de prestação de contas, e nós apresentamos um pedido contra ela no mesmo processo, solicitando que ela preste sim as contas dos meses de julho e agosto, os 2 meses que antecederam a eleição, a posse da atual diretoria, até para que ela aponte a origem, ou melhor, o destino de uma quantia alta que havia nas contas da entidade, onde a gente não sabe, né, que destino levou, né, se foi em benefício dos servidores, se foi por para outras finalidades, né? Então, basicamente, a situação do processo é essa. Foi apresentado aí, o servidor pode acreditar e confiar que a própria justiça já reconheceu que o processo de prestação de contas e todo o decorrer da gestão atual, ela tem ocorrido de forma transparente, né, respeitando o estatuto da entidade, algo que anteriormente não vinha sendo feito, e pode confiar e pode acreditar que tudo está sendo colocado a pratos limpos e sendo referendado pela justiça.